Olá! É com grande alegria que convidamos você para a audição do 16º episódio do audiolivro Primícias do Reino. Esse áudio faz parte de uma série na qual a Sociedade Espírita Caminho, Verdade e Vida traz até você essa obra do Espírito Amélia Rodrigues, ditada ao médium Divaldo Pereira Franco. Lembramos que se você ainda não ouviu os áudios anteriores, vai lá que a gente te espera por aqui. Agora, se já ouviu, sugerimos que você se recolha naquele cantinho aconchegante, pois nesse episódio, Amélia Rodrigues tecerá considerações sobre o verdadeiro benefício da cura espiritual. Em nota, Amélia Rodrigues traz como referência deste capítulo as passagens dos Evangelhos de Mateus, capítulo 8, versículos 1 a 4, Marcos, capítulo 1, versículos 40 a 45 e Lucas, capítulo 5, versículos 12 a 16. Convidamos você a permanecer aqui conosco e desejamos uma boa audição. Primícias do Reino, capítulo 13, Ser Limpo. A felicidade explodia em sua alma, como se uma cascata acabasse de irromper no canto de uma estrondosa sinfonia. Acontecera repentinamente. Vira-o ao longe descendo a montanha e a multidão com ele. Parecia nimbado de estranha luz. Pairava à sua volta um halo de serena tranquilidade. Algo se passara nele. Inusitada coragem impelira-o à frente. Até ali fora um animal desvairado, caçado e foragido. Proibido de entrar nas cidades, vagava pelos campos quase sempre misturado à farândula dos desgraçados do seu jaez. Quando afloraram as primeiras manchas roxas na pele tostada e as pústulas nauseabundas e doridas começaram a apodrecer o corpo, também principiara a morrer. Todos o escorraçaram. Os vínculos da família se arrebentaram e os sonhos da juventude converteram-se em trevas hediondas. Acossado, fora expulso. Nome, procedência ficaram para trás. Agora era somente um imundo. As dores acerbas lhe mataram a fé como trucidaram todas as esperanças. Apátrida no berço de nascimento, foragido sem crime, confundido aos animais, cobria-se com o manto das noites estreladas e os trapos infectos, e ante o açoite dos ventos e a queda das chuvas, disputava as furnas com as feras e os detritos com os cães. Perdera a faculdade de chorar. Insensibilizara-se. Sentia apenas sua própria dor, profunda e cruel, vergastando-o sem cessar. Senhor, se tu quiseres, bem podes limpar-me. Eu creio que és aquele que todos esperamos. Dize, eu quero. As lágrimas aljofraram pela vez primeira nos olhos depois de muitos anos. A voz se estrangulou na garganta entumecida. Quero ser limpo. Um estertor nervoso sacudira-lhe todas as fibras. Um imenso descontrole tomou-lhe o organismo alquebrado. Desejou gritar. Não pôde fazê-lo. Experimentava a sensação de uma transformação geral e violenta. Estupefato, sem o domínio da razão àquela hora, acompanhava atônito a renovação dos tecidos febris e apodrecidos que se operava celeremente. O corpo era novamente um diamante na ganga dos trapos miseráveis. Arrojou-se ao solo sobre o rosto e gritou, tartamudeando: Que queres que eu faça? Ó infinita alegria! Todo o seu ser fremia de júbilos. Não o digas a ninguém. Vai, mostra-te ao sacerdote e oferece, pela tua purificação, o que Moisés determinou, para que lhes sirva de testemunho. O estranho rabi tornara-se diáfano.
Uma beleza incomparável dele se irradiava. Parecia sorrir. A turba acercou-se, muda de espanto, e constatou-lhe a cura. Estoante, emoções em desalinho, saiu a correr. Mente em torvelinho, coração descompassado, voltava à cidade. Antes, a pedradas fora expulso. Agora, cantando felicidade, retornava. Pelo caminho, no entanto, sem poder guardar silêncio, contava o prodígio de que fora objeto. A noite caíra sem preâmbulos. À luz das estrelas longínquas, o mestre reuniu os discípulos em agradável aconchego. Chegada a hora do repasto e preparada a fogueira aquecedora, foram distribuídos pão e peixe defumado. Acercando-se do rabi, Simão indagou curioso: seria necessário que o leproso pagasse o tributo? À lei, os respeitos de justiça, respondeu Jesus. E desejando esclarecer os companheiros não refeitos da grande emoção, prosseguiu: legalmente ele estava morto. Trazido à vida por mercê de nosso Pai, deverá ser reconhecido por aqueles que representam a tradição. O tributo não o entendamos como pagamento ou louvor puro e simples, mas como expressão de testemunho de reingresso nos estatutos dos homens. Espicaçado pela curiosidade, André indagou: será justa a recomendação de silêncio? Não se faz necessário que todos identifiquem os sinais da mensagem de vida para que se disponham ao reino de Deus que está próximo? O mestre espraiou os olhos em derredor, como a delimitar os sítios onde se encontrava, e redarguiu: não transcorreu muito tempo, eu vos falei que sois o sal da terra. Para que serve o sal se perde o sabor? Diluindo-se no repasto, o sal se faz presente sem alarde e todos o podem identificar. E depois de uma breve pausa, como se desejasse caracterizar melhor os dias próximos, esclareceu: o reino dos céus não se fará notado pelas atrações externas. A terra sempre foi rica de homens e mulheres prodigiosos, profetas e rabis, curadores e adivinhos. Acima deles todos, no entanto, o Filho do Homem há velado. E, esclarecendo melhor os discípulos incipientes, prosseguiu: o leproso de hoje contaminou-se espiritualmente em pretérito próximo. Ontem, soberbo e egoísta, banhou-se nas lágrimas dos oprimidos, abusando do corpo como os ventos bravios das tamareiras solitárias. Retornou aos caminhos de tormento em si mesmo atormentado, para ressarcir penosamente. O legado que hoje recebeu é de responsabilidade antes que de merecimento. O Pai misericordioso não deseja a punição do filho rebelde ou ingrato, mas a sua renovação. Como se consultasse o leve cicio da noite, arrematou com um acento de tristeza na voz: nem todos, porém, podem isso compreender. Neste momento, apalpando as carnes refeitas, exibe o corpo aos curiosos e fala sobre aquele a quem desconhece com alegria e leviandade. A cura mais importante não a experimentou. É aquela que não se restringe à forma, e sim ao espírito. Lavada a morfeia, ele continua leproso. Acautelai-vos do contágio das misérias que os olhos não veem, mas que entenebrecem a razão e perturbam o coração. Simão, desejando mais esclarecimentos, inquiriu com respeito: Rabi, se o doente não se pôde beneficiar com a cura, ter-lhe-ia sido esta de utilidade? Simão,
respondeu o bondoso Jesus. O reino dos céus é uma mensagem de amor para todos. Desalentados e sofredores, atormentados e enfermos, todos receberão o convite de acordo com as suas necessidades. A nós compete espalhar as dádivas de luz e bênçãos sem a preocupação imediata de como serão recebidas ou utilizadas. Cada coração é responsável pelas sementes que recolhe. Fruindo a dádiva de luz, pode escolher onde entesourar as esperanças. O sol espraia a vida em todo lugar, indistintamente, e embora o pântano continue pútrido, o astro-rei insiste sobre o seu dorso, semeando a esperança, onde a peste e a morte se agasalham. Levantou-se e, afastando-se do grupo, em silêncio, mergulhou na noite e desapareceu. A montanha continuava envolta em sombras ao fundo. Enquanto as gemas dos minutos formavam o colar dos séculos, os acontecimentos daquele dia passavam para os dias do amanhã sem fim. Vem que eu te farei um pescador de homens, se perseverar e ser as cefas, pedra, e onde a agonia do vazio medra, frutificarás a mitigar a fome. Quero ir contigo, mas receio as águas. Temo afundar enquanto vais andando. Se no horto já pressentes tuas chagas, eu te ago e João ao chão em sono. Como não bastasse, eis-me a ferir. Um soldado que te traz voz de prisão. Sou pequena ovelha, atemorizada, balindo negação. Volvo a vida e tomo pela tua mão. Crê, te levarei onde não queiras ir. Pedro, tu me amas. Pedro, tu me amas. Pedro, tu me amas. E tu que és a rocha, constrói a minha casa no coração do irmão. Ouve, Simão Pedro, morrerás em cruz. Não, eu não mereço essa distinção. Se depois do mestre, martírios são troféus, e as mãos que ele tocou, os pés que ele lavou, apontarão o céu.
Simão Pedro